Paz do Senhor Jesus, meus queridos amados irmãos. É com muita alegria que eu venho da parte do Senhor ministrar ao seu coração. Estamos vivendo tempos difíceis. Hoje é dia 24 do 6, no caso do 5 de maio de 2020. Estamos vivendo uma pandemia aonde somos obrigados a ficarmos no isolamento por questão de cuidados. Mas eu quero ministrar ao seu coração a mensagem de Davi, do jovem Davi. Davi, muito jovem, já cuidava das ovelhas do seu pai no campo. Não simplesmente cuidava, mas ele tinha amor, ele tinha dedicação, ele fazia com muito respeito, ele fazia com muito cuidado, ele exercia ali um papel muito importante. Cuidava da riqueza do seu pai, porque os animais representavam as grandes riquezas da época. E uma certa feita surgiu um certo urso. E esse urso veio com uma força muito grande para poder acabar e destruir com as ovelhas do seu pai, até mesmo com o próprio Davi, o jovem Davi. Tenho certeza que o urso viu o Davi muito franjinho, muito pequeno, sem nenhum tipo de estrutura, e o urso pensou que Davi era muito fraquinho. Mas ele não conseguiu ver que Davi tinha uma fé, Davi tinha uma coragem, Davi tinha uma confiança muito elevada em Deus. Quando aquele urso se aproximou para assim o fazer, a Bíblia diz que Davi foi e matou aquele urso. Não porque Davi era forte, porque fisicamente era impossível Davi vencer aquela batalha, mas porque Davi tinha um Deus que era forte, tinha plena e total confiança nesse Deus. Esse urso representa para a gente hoje a pandemia que estamos vivendo. Davi poderia ter ficado com medo em meio àquela dificuldade. Davi poderia correr, fugir da realidade, deixar as ovelhas do seu pai padecer, sofrer, morrer. Mas Davi não fez isso. Davi confiou em Deus. Davi lutou com o urso. Vou repetir, o urso representa essa pandemia que todos nós estamos vivendo. Então nós precisamos fazer igual Davi, confiar em Deus, lutar com todas as nossas forças, sabendo que a força não emana de nós. A força emana do céu, a força emana de Deus. Deus é a própria força, Deus é o próprio sustento da estrutura humana, Deus é o próprio sustento da esperança da humanidade. Deus é o próprio sustento do falar, do pensar. Deus é o sustento do sentar, do caminhar, do andar. Deus é o sustento do ser humano. Deus é o meu sustento, Deus é o seu sustento. Deus é o meu refrigério, Deus é o teu refrigério. Deus é a minha fortaleza, Deus é a sua fortaleza. E Davi vence aquela luta, muita batalha, muito esforço, porque com certeza o urso era muito mais forte, muito mais poderoso do que o próprio Davi, fisicamente falando. Mas Davi confiava em Deus, Davi tinha fé, Davi tinha confiança, Davi tinha esperança que aquela barreira chamada urso não ia parar, não ia fazer desistir. Depois de uma grande batalha, passou-se alguns dias, veio o leão. Leão, o pai da selva, o pai da floresta, dominador. E Davi, quando viu, foi outra dificuldade. O urso representa a pandemia, o leão representa o isolamento. A pandemia está causando algumas outras consequências. Por exemplo, surgiu a pandemia, na sequência surgiu o isolamento, o desemprego e tantas outras coisas. Mas mesmo assim, Davi não se rendeu e não se curvou ao leão. Ou seja, Davi não se curvou, levando para os nossos dias ao isolamento. Davi confiou em Deus mais uma vez. O não poder ir em uma padaria de uma forma segura, o não poder ir em um mercado de uma forma segura, não é nada fácil, não é.
o enfrentar o leão cara a cara. Pior ainda. Quantos não tentam se escapar da garra do leão no mundo da selva e não conseguem? Já vi imagens de leão devorar os próprios jacaré. Jacaré é um bicho extremamente forte. Animal forte. Mas não conseguiu. Mas Davi conseguiu. Davi venceu. Vou repetir, o urso representa a pandemia, o leão representa o isolamento, que também é uma grande dificuldade. O mundo aí vive na incerteza do amanhã, mas eu e você, meus amados irmãos, não podemos viver nessa incerteza, porque os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para todo sempre. Aleluia! Depois que Davi venceu a pandemia, depois que Davi venceu o isolamento, aí surgiu uma grande dificuldade lá na frente, chamado Golias. O Golias. Talvez muitos de vocês receberam a pandemia como uma barreira, de fato é. Receberam um isolamento que é o leão, também é uma grande dificuldade. Mas e o Golias? Afrontador! O Golias, eu quero ministrar para o seu coração. O Golias representa a área econômica da nossa família. A área financeira que muitos de nós estamos sofrendo. Mas eu quero ministrar ao seu coração que nem o urso, nem o leão e nem o Golias. Eu quero dizer que nem a pandemia, nem o isolamento, nem a área econômica foi capaz de arrancar a confiança e a fé que Davi tinha em Deus. Então, irmãos, nem a pandemia, nem o isolamento e nem a área econômica vai ser capaz de arrancar de nós a confiança plena em Deus. Davi foi entregar e levar as mamitas dos seus irmãos que estavam lá naquela expectativa aí, também com medo. Golias conseguiu parar praticamente todo Israel, exceto o Davi. Todo Israel ficou com muito medo, pânico, desespero, porque Golias era um homem extremamente gigante, forte, matador, assassino, guerreiro, frio, mão fortes, mão pesada, espadas gigantes, lanças poderosas, uma força extraordinária no seu braço. Mas ele afrontou ao Deus de Israel. E o Deus de Israel procura um coração que no meio da pandemia, no meio do isolamento, no meio da dificuldade econômica, esteja voltado a Deus. O Deus de Israel está procurando um coração que no meio dessa dificuldade está voltado a Ele. E quando Deus olha lá de cima, Deus vê um jovem chamado Davi, que quando aquele Golias o afrontava de uma forma terrível, de uma forma ousada, Davi ficou indignado com aquilo. Mas como é que pode, meus irmãos? Como é que pode, guerreiros? Vocês perderam totalmente a confiança em Deus. Então eu estou ministrando para a sua vida. Será que você perdeu a confiança totalmente em Deus e está aí abatido, desesperado pela essa circunstância? Não. Eu tenho certeza que não. Levanta a cabeça. Tenha ânimo. Tenha fé. Tenha coragem. E Davi disse: quem é esse incircunciso aí para afrontar o Deus de Israel? Quem é esse camarada aí? Vocês não vão não batalhar com ele, vocês estão com medo. Sabe o que é isso, irmãos? Aqueles soldados confiavam plenamente na força física. Quando chegou uma batalha espiritual, eles se acharam nada.
Enquanto o físico resolver, tá tudo bem, mas quando chega o espiritual, aqueles grandes soldados, Eliabe, Abinadab, aqueles homens de muita força se sentiram o nada. Saul se sentiu nada. Um pequeno grande homem chamado Davi não tinha estrutura física, não tinha força física, mas conhecia um e tinha o coração voltado para um que tinha todo o poder e tem todo o poder. Ficaram zombando de Davi. Vai pra casa, rapaz. Os irmãos de Davi. Vai pra casa, rapaz. Você veio aqui o quê? Pra ver a nossa vergonha, foi? Você veio aqui pra ver a gente humilhado, pra ver a gente desesperado, pra ver a gente com pânico. Foi pra isso que você veio? Mas Davi só queria ajudar. Davi só tava querendo transmitir força, transmitir fé, transmitir ânimo. Davi só estava querendo transmitir esperança. Que isso, meus irmãos? Que isso, soldados? Levante a cabeça, tenha fé, tenha ânimo. Quem é esse Golias perante o nosso Deus que tantas vitórias já tem nos dado? Passamos pelo Mar Vermelho, saímos lá da escravidão, passamos pelo Mar Vermelho, vencemos tantas coisas, derrubamos a grande muralha de Jericó. O nosso povo não sentia frio no deserto, nem tampouco calor, porque o Deus de Israel é super protetor. Vocês não vão não batalhar com eles não? Pois eu vou. Eu quero batalhar com esse Golias. Eu quero lutar com esse Golias. Ei, infelizmente tem muitas pessoas que desistiram de lutar com essa pandemia, desistiram de lutar contra o isolamento, desistiram de lutar contra a economia, a área econômica. Vou repetir para ficar bem claro: pandemia, urso; o isolamento, leão; e a dificuldade financeira, Golias. Levaram Davi até o rei. Esse Davi aqui, esse jovem aqui quer lutar. Mas como é? Ele quer lutar. Quer lutar. Ele quer lutar. E o rei perguntou: mas quem é este? É o Davi. Agora deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Saul conhecia Davi ou não? Conhecia. Saul conhecia. Porque era esse Davi que ia à presença do rei tocar harpa para acalmar o coração de Saul. Quando Saul pergunta quem é esse, Saul está dizendo: da onde é que surgiu tanta coragem? Eu não conheço esse homem assim. Eu conheço ele tocando as harpas, acalmando o meu espírito. Eu não conheço esse homem guerreiro. Eu não conheço melhor esse jovem guerreiro. Eu não conheço. Ele está irreconhecível. Quem é esse que entra na minha presença com tanta indignação contra esse Golias? Quem é esse? E os homens que estavam lá de Saul disseram: esse é o Davi. Eu vou, rei. Pode ficar tranquilo, rei. Eu vou lutar. Eu não aceito essa afronta. Davi tinha intimidade, irmãos. Davi tinha um coração voltado a Deus, irmãos. Eu vou lutar contra a economia. Eu vou lutar contra a situação financeira da minha casa. E eu vou vencer. Eu tenho certeza que eu vou vencer. E Saul quis dar um arrumadinho para Davi. Davi, coloca essas armaduras aí. Coloca minhas armaduras, que são muito fortes, são muito resistentes. Você vai vencer. Esse ajeitadinho, irmãos, representa, sabe o quê? Aquelas pessoas que querem que a gente haja de forma errada na área econômica. Olha, que isso, rapaz, não tem problema não. Pega um dinheirinho aqui, pega um negocinho ali, vende um negocinho aqui errado. Faz uma troca aqui desonesta. Você tem que se sair, rapaz. Você precisa vencer. Que negócio é esse de ser honesto? Que negócio é esse de confiar somente em Deus? Coloca essas armaduras aqui. Pega a minha espada. Venda aí, rapaz, as coisas do seu filho. Venda aí, rapaz, a sua geladeira. Venda os seus móveis. Fique sem nada em casa. Que isso de confiar totalmente em Deus?
Esse é o ajeitadinho que Saul queria dar para Davi. Coloque pelo menos as minhas armaduras. Queria fazer com que Davi confiasse nas armaduras do rei, porque se Davi vencesse com as armaduras do rei, o rei ia dizer: olha, venceu porque estava com a melhor armadura, que a lança do rei não, que a lança do Golias não conseguiu transpassá-lo, que a espada de Golias não conseguiu furá-lo ou cortá-lo, porque estava com minha armadura, porque estava com meu escudo, com meu capacete. Mas Deus foi tão justo, Deus foi tão bom que não permitiu Davi ir para aquela batalha com aquelas armaduras. Deus é tão fiel, irmãos, que não vai permitir a gente vender nada da nossa casa, a gente usar de desonestidade, fazer coisas erradas. Deus não vai permitir que isso aconteça. Nós estamos nessa batalha de uma forma pura, de uma forma justa. Aí lá foi Davi. E todo mundo falava: é o fim de Israel, porque foi dito o seguinte: quem lutasse com Golias e vencesse, o povo de Filisteu pagaria imposto para o resto da vida para Israel. E se quem lutasse com Golias e perdesse, o povo de Israel pagaria imposto, seria escravos todo o resto da sua vida para com os filisteus. E uma nação inteira ficou na mão de um jovem temente a Deus. Ainda bem que foi um jovem temente a Deus. Ainda bem. Ainda bem que foi um jovem que tinha o seu coração voltado ao Senhor. Ainda bem que foi um jovem que tinha uma intimidade muito grande com Deus, que conhecia a autoridade e o poder de Deus. Ainda bem, era uma nação inteira que dependia daquela vitória. Era uma nação inteira que dependia daquela conquista. Era uma nação inteira que dependia daquela coragem. A minha família, a tua família depende da minha coragem, da tua coragem, do meu esforço, do teu esforço. O Brasil precisa da força da igreja. O Brasil precisa do esforço da igreja. O Brasil precisa da esperança da igreja. O Brasil precisa do Cristo da igreja. O Brasil precisa do Deus da igreja. Lá foi Davi. Muitos desesperados, aqueles homens soldados. Vão morrer, vão padecer, mas tá todo mundo com medo. Ninguém tem coragem de ir, mas ele tem coragem, ele vai. Lá foi ele. Aí começaram a gritar: oxê! O rei dos filisteus: querem nos envergonhar? Tu era uma criança pra lutar com Golias. Sai, Golias é porventura um animal pra vir com pau e pedra? Disse: vou lhe matar e hoje mesmo os urubu vai lhe comer. Ameaça, ó irmãos. Palavras de medo, de pânico. Talvez muitos estão falando isso pra gente. Ih, rapaz, vocês crentes estão perdidos, sem cultos. Muitos nem emprego têm, muitos estão sendo demitidos. Muitos estão tendo a sua carteira de trabalho suspensa. Muitos nem o que comer tem mais. Palavras de desespero, palavras de afronta para trazer medo. Muitos de vocês estão com as contas de energia, de água, cartão todo atrasado. Cadê o Deus de vocês? Foi assim que Golias fez. Você sem estrutura. Aí Davi nunca, irmãos, permitiu que essas palavras viessem o desanimar. Davi camarada. Você vem a mim com lança, com força física. Mas eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos, no nome do Senhor de Israel. Eu não vou a ti no meu nome, que eu também não tenho força para guerrear com você, mas eu tenho coragem.
E a fé que eu tenho me faz entender e ter a certeza que o Deus de Israel não vai me deixar só. Ele abriu o mar vermelho. Quem é você perante o mar vermelho, Golias? Ele fez com que a muralha de Jericó caísse. Quem é você, Golias, perante a muralha de Jericó? Quem é você? Área econômica, área financeira, para me fazer desistir do meu Deus. Quem é você? Com uma funda e uma pedra. O grande, ou por que não dizer o pequeno grande Davi, derrubou aquele grande pequeno homem. O pequeno grande Davi derrubou o grande pequeno Golias. Grande força, mas pequeno para a força do nosso Deus. Buf! Golias veio ao chão. Davi nem podia com sua espada direito, pegou e degolou o seu pescoço. E toda Israel, irmãos, começou a glorificar a Deus. E Davi se prostrou ao Senhor, porque Davi trouxe vitória à sua nação pela sua coragem, pela sua fé. Davi trouxe vitória a uma nação porque foi o único que teve a confiança em Deus. Foi o único que tinha um coração puro para confiar em Deus. Foi o único que não perdeu a esperança, que não deixou com que as palavras de Golias trouxessem medo, trouxessem pânico, trouxessem desespero. Então eu ministrei nesse dia de hoje para você, meus irmãos, sobre a pandemia, urso, sobre o isolamento, leão, e sobre Golias, área financeira. Todos os três Davi venceu. Por que venceu, pastor? Porque confiou em Deus. Porque confiou em Deus. Que Deus abençoe. Fique na santa paz. E essa é a palavra que o Senhor me direcionou para pregar ao coração de vocês. Não deixe de assistir. Assista completo. Vão lá, compartilhe essa mensagem, porque vai servir para vocês. Mas também tem muitas pessoas precisando dessa mensagem. Compartilhem nos grupos de WhatsApp de vocês, compartilhem no Facebook de vocês, compartilhem em todo canto que vocês puderem, em todas as ferramentas que vocês tiverem, compartilhem, porque tem pessoas precisando dessa mensagem. Que Deus abençoe e fique na santa paz do Senhor Jesus. Um forte abraço. Quem confia no Senhor, espera. Quem confia no Senhor, acredita. Desistir jamais. Deus abençoe, fique na paz, um forte abraço, fui!